Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nesta oportunidade vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 6, dos versículos 6 a 11. Assim está escrito: E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Este é o texto que vamos meditar nesta noite, falando sobre levanta-te e fica em pé no meio. Esse texto relata mais uma oportunidade de Jesus estar participando num dia de sábado do trabalho que se realizava na sinagoga. Eu sempre tenho dito, Jesus tinha familiaridade com as sinagogas. Sempre aos sábados era o dia que as portas se abriam da sinagoga para que fosse lido uma parte do texto bíblico e fosse apresentada a lição da semana, com a interpretação, a explicação e possivelmente também a aplicação daquilo que estava sendo ensinado. E Jesus chega num sábado na sinagoga. Normal, era o dia que a sinagoga abria. Mas nós observamos que sempre que Jesus se dirigia à sinagoga, ele tinha livre acesso. Jesus tinha credibilidade. Onde Jesus chegava, não havia dúvida de que ele tinha plenas condições para assumir o posto, de fazer a leitura, de explicar o texto e de fazer a aplicação necessária daquele texto, deixando lições importantes e de valores eternos. E aqui não foi diferente. Quando Jesus chegou nesta sinagoga, diz a palavra, e estava ensinando. Então, quando chegou o momento da ministração, do ensino, foi franqueada esta oportunidade para Jesus. E Jesus nunca perdeu sequer uma oportunidade, principalmente na sinagoga, onde, em síntese, estavam a elite dos religiosos, aquelas pessoas que julgavam-se que eles estavam no outro nível, eles reuniam-se ali. E os escribas, os fariseus e
este povo sempre estava por ali. Mas quando Jesus aparecia na sinagoga, a oportunidade era direcionada para Jesus. Jesus expressava-se de maneira natural, com amor, com compaixão, olhando o ambiente, observando as pessoas, falando no sentido de que aquela palavra, aquele ensino que ele estava transmitindo, pudesse encontrar ouvidos atentos e corações abertos para receberem a palavra de Deus daquele dia. Em cada oportunidade, era um texto que era lido. Jesus estava ali ensinando. Ele foi enviado por Deus para fazer este importante trabalho. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então Jesus tinha o ministério completo. Completo. Não ficava a dever nada a ninguém. Ao mesmo tempo que ele estava ensinando, ele estava também pregando e tinha também a oportunidade de estar curando, libertando vidas fisicamente e também espiritualmente. Aqui, quando ele entra nesta sinagoga, Jesus começa a ensinar e a maneira de Jesus é diferente, é isso que nos encoraja, nos admira. Porque existem pessoas que quando vão fazer o ensino no lugar próprio, onde está acontecendo aquela reunião, eles abrem a palavra de Deus, mas não tem nenhuma identificação com o povo que ali está, com o ambiente, porque é preciso sentir o ambiente, observar as pessoas que ali estão e receber de Deus um discernimento para um direcionamento no momento em que a palavra estiver sendo ministrada, que ela possa ser produtiva na vida de um e de outro, mas para isso é preciso observar o ambiente e as pessoas que ali estão e receber em comunhão com Deus o discernimento por que caminho entrar com o ensino. Porque existe aqueles que vão já previamente preparados, já estudaram, já decoraram, já memorizaram e outros já fizeram as suas anotações e quando eles vão para o ensino, eles não levam em consideração o ambiente, o momento, o clima ali em que as pessoas estão, o andamento daquela reunião, e quando chega o momento, abre-se a palavra, mas já traz uma mensagem enlatada, e então descarrega toda aquela mensagem para aquele povo, e muitas das vezes ela não consegue encontrar, ela não consegue atingir um coração ali, e parece que fica algo assim solto no ar. Por quê? Porque a mensagem de Deus ela é construída no lugar, é lá no ambiente, é quando está lá em comunhão, ligado com Deus, o Espírito Santo vem e ele dá o direcionamento. Porque quando o Espírito Santo está na frente, é ele que conduz, é ele que orienta, é ele que dirige, é ele que dá a palavra, é ele que dá a explicação, as coisas funcionam muito bem. Mas quando o Espírito Santo não tem a liberdade para isto fazer, as pessoas já vêm com tudo pronto, somente para colocar diante das pessoas e descarregar todo aquele conhecimento acumulado, não acontece resultados. E as pessoas ficam ignorando e às vezes culpando aquele próprio povo que ali está, porque a palavra não teve efeito, não teve aceitação. Mas a culpa não está no povo, a culpa está em quem veio. Veio porque comprou uma comida fora e trouxe para aquele ambiente.
sem levar em conta as condições, as necessidades do momento, que quem poderia revelar isto era o Espírito Santo. Mas por ele não ter a oportunidade, passou batido. Outros, quando vêm, não olham para as pessoas. Olham para o alto, olham para todo lado, olham para baixo, mas não olham às pessoas. E o contato visual com o ambiente, com as pessoas, é muito interessante. Porque você pode estar falando uma palavra de Deus e no momento em que você está olhando, o Espírito de Deus fala no seu ouvido alguma coisa e você então vai focalizar naquilo que lhe foi orientado. Aqui, Jesus estava ensinando. Ele estava ocupado com o livro, com a lição daquele sábado. Mas observe que Jesus, ele era flexível. Então diz aqui, entrou no outro sábado na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Então Jesus viu. Jesus estava ensinando e de repente, quando ele olha numa direção, ele encontra lá aquele homem com uma mão mirrada. Jesus observa ali, olha aquele homem, aquilo comove o coração de Jesus. Jesus não foi aquele que disse, não, eu vim para dar um ensinamento aqui e não vou me preocupar com nada. Vou dar um ensinamento e depois vamos embora. Não, Jesus não era assim. Jesus tinha de Deus esta sábia direção de, ao chegar no ambiente, ao ministrar a palavra, observar o ambiente. Ali tinha um necessitado, um enfermo, um pecador, um perturbado, alguém que precisava de um recurso, de uma intervenção naquela oportunidade. Coisa que os escribas e fariseus, o sacerdote, o príncipe da sinagoga, o mestre lá, não tinham esse direcionamento. Mas Jesus tinha. E quando ele estava ensinando, ele olhou e viu. E ao ver aquele homem com a mão direita mirrada, ele observou também um outro ambiente. O ambiente era que havia ali, provavelmente, não está dito aqui, mas provavelmente à frente, havia ali um grupo de escribas e fariseus que foram na sinagoga. E quando Jesus começou a ensinar, o que importava para estas pessoas não era o que Jesus estava ensinando. Não é assim que também às vezes acontece? Há pessoas que vão nos lugares onde está se ensinando a palavra, mas eles não vão para prestar atenção no ensino. Eles vão com uma outra finalidade. E qual era a finalidade dos escribas e fariseus? Está escrito aqui, E os escribas e fariseus atentavam nele, não tiravam o olho de Jesus. Mas por quê? Porque estavam gostando da palavra? Porque a palavra estava fazendo bem para eles? Não. Por que então? Se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Eles estavam procurando em Jesus um motivo para fazer uma acusação contra Jesus. E eles iam à sinagoga. Mas não iam para adorar, não iam para aprender a lei, não iam para... Não, eles iam lá para pegar um ponto aonde eles pudessem acusar a Jesus. A mesma coisa que fizeram aqueles amigos de Daniel que se tornaram inimigos. Quando procuraram na vida de Daniel, não acharam nada, vão procurar na lei do Deus dele. Mas se era ali que estava o fundamento de Daniel, como é que ia achar falta na lei de Deus com relação à vida de Daniel? Não encontraram. Com Jesus a mesma coisa.
Eles estão ali procurando. É agora, ele vai fazer. E o que ele disser, nós vamos pegar e vamos usar isso contra ele. Jesus viu tudo isto. E Jesus conhecia a intenção do coração daqueles escribas e fariseus que estavam na sinagoga, mas que não tinham o senso da misericórdia, da compaixão e nem estavam ali para receber o ensinamento, mas estavam procurando um motivo de acusar Jesus. Versículo 8. Mas ele, Jesus, bem conhecia os seus pensamentos. Jesus não precisa que alguém diga algo sobre as pessoas para Jesus. Não. Ele, quando olha a pessoa, ele já vê o que está no pensamento da pessoa. A palavra de Deus diz que antes que o pensamento nos chegue, ou a palavra, o Senhor tudo sabe, tudo conhece. E no Evangelho de João está escrito que ninguém precisava dizer a Jesus nada a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no coração do homem. E aqui nós encontramos, ele bem conhecia os seus pensamentos. E o que fazer agora? Ele está ensinando, ele vê um homem com uma necessidade. Por outro lado, ele vê o grupo de escribas e fariseus focando os olhos nele, procurando encontrar uma falha, uma brecha. O que fazer? Deixa o homem lá e não toca no assunto? Não, Jesus nunca foi assim. Jesus nunca se intimidou com essas pessoas. Jesus nunca se acovardou diante de qualquer que fosse a situação. Jesus sempre estava pronto, seguro, confiante, certo, decidido. Não importava quem estava ali e qual era a intenção daquelas pessoas. Importava fazer a vontade do Pai e atender a um necessitado. Então, Jesus, conhecendo isso, Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada. Quem sabe, este homem estava sentado num lugar porque geralmente as pessoas que têm alguma deficiência, eles não ficam à vista das pessoas, eles procuram ficar mais retraído, mais num lugar, num canto, um lugar onde seja menos visto. Porque as pessoas sentem-se incomodadas por esta situação. Este homem estava sentado, não sabemos em que lugar ele estava, mas ele estava num determinado lugar que a palavra de Jesus para ele fez com que ele se levantasse de onde estava e viesse para o lugar aonde Jesus o tinha chamado. Então, o que Jesus disse aqui? Jesus disse assim: levanta-te e fica em pé no meio. Jesus estava lá ensinando. Chamou o homem e disse: levanta-te e fica em pé no meio. Jesus não foi lá num cantinho, não fica lá bem no cantinho para ninguém perceber, e lá no cantinho Jesus foi falar com ele e foi pedir que ele estendesse. Não. Jesus, lá de onde ele estava, ele disse ao homem: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. Esta foi a ordem. E o homem, era Jesus que estava falando, e o homem veio. E levantando-se ele, ficou em pé. Aonde? No meio. Não foi no meio que Jesus pediu para ele ficar em pé? Foi. Então foi lá que ele foi. Ele levantou-se e foi para o meio e ficou em pé. Quem está no meio é visto por todos os que estão no lugar. Não está oculto. Se ele está à direita, à esquerda, à frente ou atrás, alguns veem, outros não veem. Mas Jesus o chamou para o meio. Então, se é o meio, todos os outros que estão em volta vão ver e vão observar aquela pessoa no meio.
E quando se levanta ali, levanta-se quem? Levanta-se um homem, conforme diz Lucas, com a mão direita mirrada. Era a destra, a mão da direita, a mão que mais se utiliza para os afazeres, para o trabalho, enfim, que representa autoridade, representa tantas coisas, a mão das pessoas. E Jesus então disse a ele: levanta-te e fica em pé no meio. E aquele homem veio, ficou em pé no meio. Quando ele fica em pé no meio, Jesus agora se volta para os escribas e os fariseus que estavam procurando uma ocasião para acusar a Jesus, e diz o seguinte: então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. Eu tenho uma pergunta para vocês. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Ou se pode entender de outra forma: salvar a vida ou matar? O que é lícito? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Qual é a resposta? Estas perguntas de Jesus eram desafiadoras para aquele povo. E eles não tinham resposta. Porque qualquer das respostas que eles dessem, Jesus iria certamente dizer algo. E eles estariam enlaçados pelo sim ou pelo não. E o que fazia aquelas pessoas que se consideravam tão sábias? Eles se calavam, não diziam nada. Bem, então Jesus fez a pergunta. Jesus certamente está diante daquele homem no meio, porque Jesus nunca foi de andar nos extremos e pelos cantos. Jesus sempre se apresentava no meio. O lugar de Jesus é no meio. O lugar do salvo em Cristo é no meio. Nunca nos extremos ou pelos cantos da vida. Não, sempre no meio. Então, quando Jesus vem, olhando todos ao redor, disse ao homem. Jesus pediu que levantasse, que viesse para o meio. Foram as 3 ordens que Jesus deu ao homem. Levanta-te, como quem diz, fica em pé no meio. Levanta e vem para o meio. 2 questões que Jesus falou e o homem atendeu de imediato. A palavra de Jesus é assim, é para ser obedecida. Só não aqueles incautos, ingratos e estes escribas e fariseus que tinham outro sentido para estar numa reunião que não lhes cabia. Então Jesus, olhando para todos em redor, Jesus olhou as pessoas, sentiu como estavam aquelas pessoas, se volta para o homem que está próximo a ele, à frente dele, e diz o seguinte, e disse ao homem, estende a tua mão. Jesus ali estava para realizar um grande milagre. Pediu que o homem se levantasse, viesse ao meio, e agora pede ao homem que estenda a mão. Qual seria a reação deste homem? Ele iria ocultar-se, ele iria estender a mão, ele iria ficar sentido por Jesus falar sobre aquela mão mirrada dele, mas nada disso. Quando Jesus fala, aqueles que têm necessidade, eles entendem que é o favor de Deus,
é a misericórdia de Deus que vai estar atuando naquele momento. E quando Jesus disse, estende a tua mão, e ele assim o fez. A mão mirrada, estende a mão. O homem estendeu e na mesma hora aquela mão se movimentou. E diz aqui, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Acabaram-se os problemas daquele homem. Se até aquele dia, aquele sábado, ele vinha sofrendo por conta daquela mão ser mirrada e ser a mão principal para as suas atividades. Em tudo na vida nós dependemos das mãos. E uma mão mirrada, uma mão ressequida, não tinha utilidade nenhuma. Então tudo tinha que fazer com a outra mão. E algumas coisas não consegue fazer somente com uma. Mas Jesus viu, compadeceu-se dele, chamou e deu a ordem. Estende a tua mão. Ele estendeu e ato imediato, na hora, à vista de todos que ali estavam olhando para ele. E à medida que ele estende a mão, eles observam que a mão dele vai no tamanho certo, iguala com a outra mão, e as duas mãos ficam agora como se aquele homem nunca tivesse tido problema com as mãos. Fica normal, natural. E quando assim acontece, é restituída sã como a outra. Era o momento agora do júbilo, da alegria, da gratidão, do prazer, da satisfação, porque Jesus fez um benefício a um necessitado, a alguém que frequentava a sinagoga, mas precisava de um milagre de Deus. E o milagre aconteceu, mas aconteceu no dia de sábado. E era isto que incomodava aquelas pessoas, porque eles tinham o sábado como maior que todas as coisas. E o que acontece quando Jesus fez isso e o homem foi curado? Ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Como é que nós vamos conseguir encontrar um elemento para justificar a acusação contra Jesus? Estavam conferenciando. Tanta coisa para resolver, tantas necessidades, inclusive deles próprios, para serem supridas, se tão somente se submetesse, se colocasse à vontade de Deus, para em Cristo serem abençoados. Não, eles estavam procurando um meio de fazer mal a Jesus. Mas o homem lá estendeu a mão e foi curado. Que coisa interessante. Jesus não se prendeu a somente um ensinamento. Ele abriu esta oportunidade. Ele atendeu uma necessidade. Ele sabia quanto tempo aquele homem estava com aquela mão mirrada, ressequida, e que falta aquela mão fazia para aquele homem. Mas chegou o dia, e Jesus lá estava para fazer este grande milagre. Jesus disse, levanta-te. O Senhor Deus, quando falou com o profeta Ezequiel, ele disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. O ato de levantar-se e colocar-se de pé ativa a fé da pessoa naquilo que Jesus está dizendo. Quando Jesus disse, levanta-te para o homem, coloca-te de pé. E segundo ponto, vem para o meio, ou seja, caminha até o meio. Todos precisam olhar para você. E quando ele está ali, Jesus então dá a terceira ordem, o terceiro comando. Jesus diz, estende a tua mão. E o homem estendeu a mão. E estendendo-a, sentiu o milagre realizado na sua vida.
Com isso, nós aprendemos que o nosso lugar é estar no meio, no centro da vontade e do querer de Deus. Jesus sempre estava no meio. Observe que quando eles foram à festa, Jesus com 12 anos e os seus pais retornaram, ele ficou. Quando os seus pais voltaram e o encontraram, diz a palavra de Deus que ele estava no templo, no meio dos doutores, ensinando e interrogando. Então Jesus estava no meio. Jesus, quando estava ensinando, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos estavam trancados, com as portas trancadas, com medo dos judeus. Jesus se apresentou, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus sempre no meio, sempre no meio. E na cruz, quando ele foi crucificado, diz: e foi Jesus crucificado, e um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus foi crucificado no meio. Jesus sempre estava no meio. Jesus sempre trazendo as coisas para o meio. E com isso nós entendemos que nós não podemos nos deixar levar pelos extremos. Os extremos são perigosos, tanto de um lado como de outro, tanto extremo à direita como extremo à esquerda. Eles são perigosos, mas quem está no meio, está no centro da vontade de Deus, não se deixa levar por extremos, e então está livre para fazer a vontade de Deus. Jesus estava ali. Onde Jesus estava, nós sempre vamos ver Jesus no meio. A multidão, a pessoas, a povo. Quando ele entra a casa, Jesus está no meio. Quando chega à sinagoga, Jesus posta-se no meio. Sempre esta era a posição de Jesus. E ele espera que eu e você também tomemos esta posição de, diante da vontade de Deus, estarmos no meio. Significa no centro, na vontade, no querer, no propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós assumimos o nosso lugar no meio, conforme Jesus exemplificou na sua vida, nós estamos cercados pelas bênçãos de Deus para o nosso viver. E não vamos nos comprometer nem nos contaminar com um lado ou com o outro. Vamos estar sempre caminhando no meio. Quem caminha no meio, caminha com segurança. Pode cair 1000 ao seu lado, pode cair 10.000 à sua direita, mas você estando no meio, diz a palavra, mas tu não serás atingido. Então, quem está no meio, está andando na luz, está andando no caminho certo, está andando na direção de Deus, está caminhando na vontade de Deus e o plano de Deus, o propósito de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus vem a mim e a você quando nós estamos no meio. É ali que precisamos caminhar. Este homem estava sentado. Jesus disse: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. E quando ele veio para o meio, Jesus completou: estende a tua mão. E ele ficou curado. Mais um milagre realizado no dia de sábado, que para escribas e fariseus era um absurdo. Mas para Jesus era a manifestação de Deus em socorrer e ajudar uma pessoa que estava em necessidade. Portanto, quando Jesus ensinava, Jesus não estava preso a um conteúdo enlatado que ele preparou, que ele trouxe daqui, trouxe dali, memorizou, gravou e quando chega no lugar, despeja tudo aquilo para as pessoas.
e às vezes não tem nenhuma identificação com aquele ambiente que está reunido ali. Mas Jesus, ele sempre vinha e ele observava as pessoas, discernia, falava, olhava para as pessoas, estava sensível ao toque do Espírito Santo, porque Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo, então sentia o toque do Espírito Santo na vida dele, ele como homem, e cada momento que o Espírito de Deus tocava em Jesus, ele via, ele observava, ele encontrava algo no meio do povo para se fazer. E ele fazia e realizou obras profundas e gloriosas. Então que nós possamos aprender com Jesus. Mais uma lição da sinagoga. Ao ensinar, ele estava aberto e disponível para ser um instrumento de Deus para alguém ali que estava em necessidade. Que possamos ser estes, que possamos na reunião estarmos disponíveis, atentos para ouvir o que o Espírito de Deus tem para dizer a nós naquele momento. Às vezes nós lemos um texto da palavra de Deus e começamos por um caminho e nos amarramos ali. E às vezes não temos resultado. Mas quantas vezes começamos e o Espírito de Deus vem e encontra em nós disponibilidade, submissão, ele nos conduz por um caminho, leva-nos por uma direção que vai satisfazer a necessidade espiritual daquele povo. E então vai alcançar vidas. O trabalho vai ser produtivo. Os resultados vão ser permanentes. As vidas vão melhorar. E vão glorificar e agradecer a Deus, porque somente Deus é que pode fazer isto no meio do seu povo. Então, com este exemplo deste homem e a oportunidade que precisamos estar sempre no meio. Nunca pelos cantos, nunca pelos extremos, nunca reclamando, nunca murmurando, nunca condenando, mas sendo submisso, obediente, sincero, disponível e pronto para que Deus tenha plena liberdade de fazer de nós os seus instrumentos para a realização da sua vontade e para a glória do seu excelso e bendito nome. Que esta lição importante que Jesus nos deu fique gravada em nosso coração e que Deus possa abençoar-nos hoje e sempre, através do Senhor Jesus Cristo. Amém.